Esse é o podcast FGV Marketing Talks. Nesta série, o professor Felipe Zambaldi bate um papo sobre o processo de elaboração de artigos acadêmicos com pesquisadores, alunos e egressos dos programas da Fundação Getúlio Vargas. Esse programa está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Se você se interessa pelo assunto, compartilhe também nas suas redes sociais. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast FGV Marketing Talks, por trás do paper. Hoje eu vou conversar com o professor Marcelo Perim, professor do Departamento de Marketing da FGV-AESP, o professor que é doutor em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é formado em administração e em ciência da computação. Bem-vindo, Perim. Obrigado, Felipe. Olá a todos. Nossa conversa, é sobre um artigo, processo de elaboração dele. Então, o artigo, que a gente vai conversar hoje é o seu artigo que saiu no Journal of Business Research em 2022, chamado Learning Orientation and Competitive Advantage, a Critical Synthesis and Future Directions. Muito bom, Perim. Para a gente começar a conversa, então, conta um pouco do que trata esse artigo e o que ele nos ensina. Esse artigo é uma análise crítica, uma revisão crítica da literatura e traz o que até hoje, ou até o momento da escrita do artigo, se sabia ou se produziu sobre orientação para a aprendizagem. Muito rapidamente, orientação à aprendizagem é uma cultura da empresa que valoriza o revisar de conhecimento, valoriza a aprendizagem em si e ajuda a empresa a renovar o seu conhecimento, a desafiar aquilo que está posto, E é propriamente uma estratégia ou uma orientação estratégica, e isso trazido para marketing. O artigo em si faz uma revisão e propõe um modelo de como a empresa poderia usar essa orientação ao mercado, orientação à aprendizagem, e como ela interfere com as outras orientações e habilidades que a empresa possa ter, sempre com a perspectiva de marketing. Muito bacana. E qual foi a conclusão do artigo? Basicamente que a orientação à aprendizagem, ela sozinha, ela não traz um resultado maior, mas ela potencializa tudo aquilo que a empresa ela tem de valores e de orientações outras, como, por exemplo, orientação à inovação, orientação ao mercado, empreendedorismo. Essas outras culturas ou visões estratégicas da empresa, elas são potencializadas pela orientação à aprendizagem. É dizer que uma empresa que é orientada à aprendizagem, ela consegue evoluir, ela tem uma postura dinâmica de revisar os seus próprios preceitos e valores. Então, é como um catalisador, que faz com que as orientações e as habilidades elas sejam incrementadas. Não é à toa que ela é tratada com a capacidade dinâmica da organização. E aí a principal conclusão do artigo é este modelo propositivo a ser testado, onde a orientação à aprendizagem aparece como um moderador no modelo, impactando positivamente na ação ou no efeito das outras orientações estratégicas. Tá joia. E ele também traz o efeito desse conjunto de orientações a uma variável dependente final ali, como performance, por exemplo? Sim, a ideia é sempre chegar, e o marketing estratégico tem essa preocupação de chegar sempre a como que o marketing possibilita que a empresa tenha uma performance maior. Então, é posto na literatura, isso já é muito estudado, que as outras orientações elas têm efeitos pelo comportamento e pela potencialização de capacidades na performance da empresa. Então, são culturas que levam a comportamentos que levam a performance. Normalmente, essas capacidades ou essas visões estratégicas, elas estão ligadas à inovação, e ao marketing, ao potencial e ao poder da empresa de conseguir entender o seu mercado, reagir aos competidores. Então, muito passa pela habilidade de lançar novos produtos, pela forma de colocar e lançar esses produtos no mercado, de entender o cliente. Então, orientação à inovação, orientação ao empreendedorismo, tudo isso leva a desafios e a buscar novos mercados, a buscar novas formas de atender o consumidor. E a orientação à aprendizagem faz com que isso seja mais efetivo.
Uma vez, um dos coautores, o William Baker, né, disse, não, ele é como um desafio. A orientação à aprendizagem está te desafiando sempre a repensar aquilo que você acha que está bom, né? Então, a melhorar. Então, a tua pergunta, sim. As orientações, a proposta ali traz também o efeito das outras orientações à performance, né? Ótimo. E a escolha do tema, né? Como é que vocês chegaram, né, a querer estudar esse assunto, construir esse efeito de impulsionador, né, da orientação à aprendizagem? Olha, até o motivo da escolha desse artigo, né, é uma história antiga. Eu terminei o meu doutorado, entreguei a minha tese em 2001 e defendi em fevereiro de 2002. Né? Já vão lá mais de 20 anos de defesa. E a minha tese ela foi baseada neste construto, nesta variável, né? Orientação à aprendizagem, que foi um construto trazido de outras áreas, né? E introduzida no marketing pelo William Baker e o James Sincula. Né? O William Baker chama a partir de agora de Bill, né? Porque ficamos amigos desde lá. Eu baseei a minha tese no trabalho deles. Eles tinham um trabalho grande assim, de trazer o construto e introduzir na área de marketing. Então, à época, os dois eram como ídolos para mim, né? Porque assim, fundamentou. Para quem faz uma tese, sabe que você tem afinidade com algumas teorias e alguns autores. Eu terminei a tese e mandei o meu artigo para um EMAC, né, em 2003. E claro, eu sempre tive essa tendência a marketing estratégico, a cruzar a computação com o marketing, e acabei sempre indo para a visão estratégica, né? E o learning tinha muita ligação com inovação, vindo lá da computação, com o marketing, e aí indo atrás da linha do William Baker, do Sincula, eu submeti a minha tese a um EMAC, o primeiro EMAC, que é o European Marketing Academy Conference na Europa, e foi em Glasgow, em 2003. E lá eu conheci o Bill, né? E daí para frente a gente teve uma relação bem legal, assim, de parceria e amizade. E esse tema veio desde lá. Então, quer dizer, o tema nasceu na minha tese, por eu ter buscado essa proximidade com o marketing estratégico e trazer inovação. Era inicialmente marketing, orientação ao mercado, e já estava bastante pesquisado isso, e eu fui para o learning, que era o que estava aparecendo mais, né? E o artigo nasceu dessa parceria, desde lá, né? Depois, se tu quiser, eu conto um pouquinho mais da história do Congresso, que é bem interessante, como é que se desenrolou até chegar ao artigo, né? Então, vamos falar sobre isso agora, justamente a construção, né, da parceria com os coautores. Vamos lá. Então, assim, a gente está falando de um artigo que foi publicado em 2022 e ele tem 20 anos de história, né? Como eu disse, vocês comentei antes, começou essa história com a busca da linha de pesquisa deles, né, do Sincula e do Baker, lá em 2002, e eu submeti o artigo, e eu fui, em 2003, em Glasgow, no EMAC. Primeiro EMAC que eu fui, começando carreira mais de pesquisa no Brasil. Aí eu fui apresentar, e eu não conhecia nem o Bill, nem o Sincula, né, nem o James. Aí fiz a minha apresentação, sala cheia, e aí abriu-se a sessão para as perguntas. Aí um sujeito lá atrás, lá no fundo, lá, levantou a mão. Eu tenho uma pergunta, ele se identificou, era o William Baker. Falou, sou o William Baker, da San Diego State University, à época. Né? Falou, eu queria fazer uma pergunta. Ele fez uma pergunta, eu respondi, ele retrucou, eu respondi. E assim, virou quase uma discussão, ao ponto do coordenador da sessão, que era o Graham Hooley, também um top produtor lá de Aston, da Inglaterra, falou, olha, acho que vocês deveriam conversar depois da sessão, que está virando um diálogo que nós temos que seguir com a sessão. Bom, e assim foi. Terminou a sessão, o Bill veio falar comigo e conversou, ele gostou da versão que eu tinha dado para o modelo dele, e ali a gente começou assim, um diálogo de pesquisa, por um congresso, que eu acho, isso é uma fonte comum de início, né, de conversa, de relação internacional e tal. Dali, a gente se encontrou várias vezes no Congresso, ele propôs uma extensão de pesquisa, eu propus ao CNPq um projeto, ele foi parceiro.
sempre em torno de orientações estratégicas, e particularmente o Learning. Ele trouxe o Entrepreneur Orientation para a conversa, a gente fez esse projeto. Eu fui visitá-lo em San Diego, né? Ele me convidou, eu passei um mês em San Diego. Depois a gente fez mais 2 artigos, um em congresso, que a gente apresentou em outro EMAC em Nantes. Lá ele me apresentou um outro parceiro também. E assim a gente foi trocando essas experiências. E o artigo em especial, ele em 2020, durante a pandemia, ele me ligou e falou: olha, eu estou me aposentando e eu queria fazer um artigo de fechamento. E eu tenho um colega aqui, o Mukherjee, o Deb Malia, que é professor aqui, é o chair da área de management, e ele propôs a gente fazer isso, eu quero fechar com um artigo. E aí, assim é que houve o convite para eu participar. Eu já estava fazendo muita meta-análise e ele quis fazer uma meta-análise. Só que o que ele queria era a moderação do construto principal. Como ele introduziu ao marketing, ele queria dar um fechamento, né? E aí eu disse para ele: olha, isso que tu queres fazer de moderação na meta-análise vai ser muito difícil, porque é um construto que está dentro dos modelos. Não é um moderador metodológico ou teórico, mas que dê para pegar dos estudos, né? Ele está dentro dos estudos, é mais difícil fazer essa moderação, quase impossível. Ele falou: então vamos escrever uma revisão sistemática. Ele começou a fazer, eu falei: Bill, você está fazendo uma revisão crítica, porque você está escolhendo os artigos, você não está fazendo sistemática. Ele falou: é isso que eu quero fazer. E aí nós começamos a fazer, eu já tinha a seleção da meta-análise, né? E assim é que surgiu esse artigo, como um fechamento. Tanto é que ele se aposentou, né? E foi potencialmente o último artigo que ele escreveu mesmo, né? E foi bem interessante. Assim, como fechamento, eu achei super legal participar desse artigo, né? Muito legal a história, Perim, né? Chama atenção a questão, né, da importância da gente participar de congressos acadêmicos, né, como um espaço de colaboração, de geração de parcerias, e aí gerou uma relação de longo prazo, né? E pelo que eu vejo, inclusive o Mukherjee, você não o conhecia ainda, ele foi, né, apresentado no contexto desse paper. O Deb Malia, quem trouxe a presença foi o Bill. E eu já estou tratando com outro projeto com o Deb Malia, né? Nós vamos seguir a meta-análise, e já tem outro artigo que a gente está fazendo. E nesse caminho, assim, a importância de ter essa relação, o Congresso é um meio de comunicação muito boa, né? A gente, claro, eu estou falando de um profissional, o meu caso, de 2002... Não tínhamos a facilidade que os pesquisadores têm hoje de fazer um sanduíche, ou de ter esse contato internacional, está mais facilitado, né? A nossa academia no Brasil ela evoluiu muito, particularmente no marketing, para ter essa internacionalização, né? A FGV tem isso muito fortemente, né? Quem faz um doutorado aqui tem muito mais facilidade disso, né? Então, o Congresso é um meio. E olha, assim, o Bill, não só o contato com ele, teve uma relação que ele me apresentou o Amir Greenstein, onde foram 2 meus alunos agora de doutorado fazer sanduíche no ano passado, lá em Boston, né? Então também foi o Bill que fez essa ponte. Eu tenho um artigo com o Bill e com o Amir. Então, essa rede vai sendo construída, mas ela tem que começar por algum lugar, né? A gente tem que perder um pouco, e aqui é um ponto interessante, eu senti isso ao longo da parceria lá, né? A gente tem que perder um pouco esse medo de que os top pesquisadores eles são difíceis de acesso. Não, é gente normal, eles gostam de respostas, gostam de conversar, eles gostam do Brasil. Eu senti isso durante todo esse tempo, né? Legal, Peri. Então eu noto que quando você conta a história desse artigo, né, você traz elementos da sua trajetória. Então, a participação no Congresso, a coerência de você estar trabalhando com o grupo temático desde o seu doutorado, o uso, né, de recursos de agências de fomento, como o CNPq, por exemplo. Você mencionou o doutorado sanduíche. Se você puder contar um pouco, né, para o nosso público, que é um público acadêmico, alguns estão participando de programas, né, como alunos, o que é o doutorado sanduíche? Isso é também um meio de internacionalização importantíssimo para mim.
E, como tu comentaste, ele acontece por fomento, né? A gente busca muito CNPq, outras fontes, a FAPESP em São Paulo, mas as FAPs estão no Brasil, em cada estado, e elas financiam isso. Até algum tempo atrás, era muito comum fazer o doutorado pleno lá fora, né? Ainda existe isso, mas o fomento diminuiu. E hoje há uma experiência interessante, porque os nossos doutorados evoluíram muito no país. Então, começar o doutorado aqui, desenvolver o doutorado aqui e fazer parte do doutorado lá fora, né? Passar 6 meses, o aluno do doutorado nosso vai e passa com um parceiro lá fora, numa universidade ou num programa lá fora, fazendo parte do seu projeto lá. Só que não é, o importante é dizer que não é uma visita simples, né? Uma viagem, passar 6 meses fora. E não é fazer uma parte de uma tese assim, do nada, né? Há que se ter um projeto, que é nacional e internacional, portanto, tem equipe nacional, tem uma equipe lá fora. Então, essa história que tu comentas, que com o Bill, que começou lá atrás e foi construída com vários parceiros, com várias escolas, ela vai gerando projetos, né? Os projetos vão sendo fomentados. Por exemplo, com o Bill, pelo menos 4 projetos eu desenvolvi com eles. Lá, aqui, nesse caminho, também no EMAC, acho que até no mesmo EMAC em Glasgow, eu conheci a Cláudia Simões, uma portuguesa. Nós fizemos juntos com o Bill outro projeto, né? Então, envolvendo, eu trabalhei em Portugal com a Cláudia, com o Bill, nós fizemos um projeto conjunto. O Bill trouxe o Amir, né? Que é da Northeastern, em Boston. Então, por essa evolução, o Amir veio para um projeto meu, junto com o Bill, e a Cláudia também estava. E 2 alunos meus daqui, Luísa e Matheus. A Luísa foi pela CapSprint, que é da escola, o Matheus foi pelo CNPq. Dentro do projeto, fazer parte do projeto com o Amir em Boston. Passaram 6 meses lá. É uma experiência fantástica para o aluno de doutorado, conhecer o ambiente, aprimorar o inglês, conhecer o ambiente de pesquisa. De lá, nós já tivemos 2 artigos, né? Um ABS3 que já está publicado, nós estamos trabalhando em mais 2. Teve um outro artigo no PNAS que foi já publicado. Então, eleva o nível e o conhecimento, né? Eu acho, assim, sanduíche uma escolha fantástica para alunos de doutorado. Só que não é propriamente o sanduíche. É todo o ambiente que é gerado, você está num grupo de pesquisa, com projetos interagindo lá fora, você participa lá fora, eles vêm participar para cá. Então, isso é um composto. E eu acho a opção de enviar alunos para fora, para ter essa experiência fantástica. Esse é um padrão da FGV que eu acho brilhante. Eu acho que a gente tem que incentivar isso. Assim, eu até gostaria de fazer um complemento, né? Da minha própria experiência pessoal. Eu fiz doutorado aqui na EASP e em 2006 eu fui fazer o meu sanduíche na Universidade de Chicago e foram as primeiras bolsas, né, no programa que a CAPES destinou para que a EASP administrasse, porque a EASP tinha passado, né, de nota 4 para nota 6 na avaliação quadrienal da CAPES, e aí a gente pôde contar com esse recurso. E hoje é um requisito do programa, né? O aluno de doutorado ele deve passar um período de pelo menos 3, 4 meses. Nós temos hoje uma rede bem maior, inclusive, de contatos, né, para que esses alunos vão. Os meus orientandos costumam ir, né? Isso a gente acaba conhecendo novos pesquisadores, como o Perim falou, né? Muitos gostam de receber contatos, né? Perguntar não ofende, então apresentar o seu projeto, né? Mostrar a possibilidade, e muitas vezes vai dar certo. E hoje a gente tem, né, o CapSprint, né, projetos temáticos que acomodam esse tipo de fomento. Perim, você mencionou também a questão, o seu papel ali no artigo, no desenho da pesquisa, né? Porque era uma meta-análise, você identificou que não seria bem uma meta-análise, uma revisão sistemática, uma revisão crítica. Acho que para o nosso público, né, é importante, né, nem todo mundo é especialista nesses métodos, qualificar o que é meta-análise, o que é revisão sistemática, revisão crítica e como é que isso foi importante para desenhar, né, os aspectos metodológicos do trabalho. Legal. Assim, a ideia inicial era uma meta-análise que basicamente, assim, fazendo um grande resumo, é fazer uma média dos efeitos de causa e efeito, né? De importância que uma variável tem impactando no outro. Então, uma grande média de todos os trabalhos empíricos que foram publicados até o momento ou realizados. É para
como se tirássemos uma conclusão de uma relação de variáveis que ao longo do tempo foi estudada e tem contextos diferentes, resultados contraditórios. Você faz um grande resumo disso e tira uma média e fala, olha, o efeito médio é esse. Existem moderadores que esse efeito pode variar, então a gente tenta identificar e explicar essa variação. Era essa a ideia inicial no projeto. Mas como a moderação específica que o Bill queria era muito difícil de ser realizada, porque a participação dessa variável ela é normalmente dentro do modelo, como antecedente no modelo, e não como moderadora, na meta-análise, metodologicamente, é um pouco mais difícil de fazer isso. Assim, eu diria que até, em alguns casos, impossível de fazer. Mas como o Bill queria fazer um fechamento, a gente discutiu revisão sistemática ou uma revisão crítica. A revisão sistemática é um grande apanhado sistemático, metodológico, e oferece-se um resumo teórico daquilo que foi feito, envolvendo artigos teóricos e empíricos, as conclusões gerais que foram tiradas da teoria, e propõe uma agenda futura, né? Propõe explicações, mas basicamente dizer, olha, para onde que agora temos que ir. Mas o Bill queria mais do que isso. Ele queria dar a opinião dele. Porque ele é um dos expoentes, talvez o maior expoente, o ícone deste construto, dessa variável, orientação-aprendizagem, na literatura. Então, ele tem a capacidade de, mais do que fazer um resumo, fazer uma apreciação crítica, dizendo, olha, eu concordo com isso ou não. Então, fazer um cruzamento de correntes internas com um nível de consideração maior do que a revisão sistemática. A gente debateu isso, eu falei, olha, eu acho que a tua cara é mais a revisão crítica, se tu quer dar essa tua opinião. A minha participação inicial foi pela meta-análise, mas depois, como eu tinha feito muito estudo, né, nós fizemos vários artigos sobre isso, eu publiquei várias coisas sobre isso e fiz vários projetos, inclusive com o Bill, sobre isso. Então, a gente debateu muita coisa. Foi praticamente um debate, né? E o Demalha trouxe uma visão mais de management, né? Aliás, isso é um ponto que depois, se a gente tiver a oportunidade, eu comento. A dificuldade que nós tivemos ao longo dessa relação, né, de poder publicar em marketing ou management. Assim, de onde é o teu escopo, já que você está falando de marketing estratégico, onde é que você está publicando? Então é interessante, eventualmente, a gente discutir também o escopo teórico do artigo. Onde é que a gente publica? Isso, por trás do artigo, também tem esse debate. Perim, muito bom que você puxou isso, porque isso estava no meu radar aqui. Queria só fazer um comentário, né, que esses artigos que muitas vezes organizam a área, e aí, nesse caso que ainda se posiciona, eles têm o potencial de gerar muita citação. Isso é importante para qualquer pesquisador. Mas você trouxe essa questão de domínio teórico, né? Então, eu ia fazer essa pergunta justamente porque você é um pesquisador em marketing, que está trabalhando na fronteira com a área de estratégia empresarial, né, que se ocupa muito dessas questões das orientações para o mercado, orientação para o empreendedorismo, orientação para o aprendizado, que muitas vezes muitos pesquisadores em marketing não conhecem esses conteúdos. Você mencionou no começo da nossa conversa, né, a orientação para a aprendizagem como uma capacidade dinâmica, que é um campo de conhecimento da estratégia empresarial, e a estratégia empresarial é uma área que anda lado a lado com o campo de management, né? Então, assim, você está na fronteira, como é que isso se posiciona como uma pesquisa em marketing e também o que o campo de marketing está fazendo nessa área de fronteira atualmente? Esse sempre foi especificamente nesse artigo, mas para mim também sempre foi, ao longo da minha carreira, algo que eu tive que lidar com, né? Pela formação em ciência da computação, por ter trabalhado nisso, por ter me aproximado de empreendedorismo, de inovação, startups, né? Ter trabalhado em parque tecnológico, mas ao mesmo tempo ter trabalhado muito com consultoria em marketing e ter optado pelo marketing como carreira, depois que eu fiz a especialização em marketing, o doutorado com ênfase em marketing, eu sempre lidei com um nível estratégico, né? com um nível, uma visão mais ampla da empresa. Até pela experiência em ciência da computação, por ter desenvolvido muito software de apoio à decisão e gestão empresarial, eu conheço a empresa por dentro, né? No seu funcionamento interno, né? E de como é que as coisas se ligam, né? E eu nunca tive o marketing como uma área isolada, né?
Isso é uma repercussão do marketing no mundo empresarial, né? Todo mundo hoje sabe de marketing, as diretorias todas sabem de marketing, eles têm que saber, a ponto do próprio CMO, né, o Chief Marketing Officer, tá em perigo, né, como função. Então, para publicar um artigo como esse, não exatamente esse, né, a gente teve um pouco disso, mas a gente mirou direto o JBR, né, porque ele é um journal mais amplo, ele é tido pela Scopus como de marketing, mas é tido como estratégia, como business, ele é amplo e ele é multifacetado, assim, então ele não tivemos problema ali. Mas a gente discutiu muito onde publicar, porque nós tivemos um outro artigo, e esse foi com o Amir, né, e o Bill, que tratava de temas semelhantes, mas era empírico, era um levantamento que o Bill tinha feito nos Estados Unidos. A gente foi primeiro a gente tentou Journal of Marketing. Fomos 2 rounds lá pela Santos e falou, isso aqui não é marketing, isso aqui é empreendedorismo, porque tratava de orientação ao empreendedorismo. Aí nós fomos para o Entrepreneur Theory and Practice, que é uma BS 4 estrelas. Nós ficamos 5 rounds. 5 rounds naquele artigo. Chegou no 5º round, não, isso aqui está muito marketing, isso aqui não é. É o mesmo artigo, né? Acabou que nós passamos quase, 4, 5 anos com esse artigo, ele caducou um pouco, acabou produzido ou publicado num jornal que não era tão importante, que era o International Journal of Entrepreneurship ou coisa parecida. A questão de onde publicar é propriamente como você contextualiza, né? Eu diria assim, muito objetivamente, a introdução coloca o teu artigo num journal, numa área ou noutra. Particularmente quando você está numa área que traz conhecimento de outras áreas delimitadas. Mas eu, francamente, acho que a tendência é a gente sobrepassar áreas, né? Eu nunca tive essa restrição, eu gosto de invadir outras áreas, né? Gosto de trazer, até por isso eu trouxe o Learning Orientation, que eu fui buscar lá de management, né? E tem muito de psicologia organizacional, então... Só que você tem que produzir, e alguns journals são muito especializados. Esse conhecimento do que é produzido no journal, eu diria que deve ser trazido logo antes mesmo de fazer o projeto, né? Onde é que você vai fazer o teu projeto, onde é que você vai publicar, né? Qual é o viés que você tem, porque afinal vai ser uma audiência, né, específica, é para quem você quer publicar. Eu gosto de audiências multifacetadas, eu prefiro ter audiências mais amplas e uma audiência mais executiva. A ponto de eu, em algum momento na minha história, alguém já me disse que eu não era mais de marketing. Mas não me incomoda, né? Realmente não me incomoda nisso, até eu acho interessante porque eu consigo navegar por outras áreas e acho que isso é importante, né? A especialidade em demasia talvez limite a visão de aplicabilidade de algum estudo, né? Então, essa história dos artigos ela foi complicada. A gente perdeu o potencial de publicação de alguns artigos em função disso. Por esse viés de, não, isso não é aqui, é lá. A gente vai lá, não, isso aqui não é aqui. É lá do outro lado, onde já te mandaram de lá para cá, né? Tá certo. Essa sua fala ela mostra muitos elementos interessantes, né? Um deles é a relação complementar entre a atividade consultiva para identificar problemas, estruturar problemas, que ajuda na academia. O conhecimento acadêmico, né, também enriquece a atividade consultiva e prática, né? Então, assim, tá observando o mundo à volta e as possibilidades de intervenção também são relevantes na definição de temas. E aí você fez uma discussão interessante também sobre a audiência, né? O journal ele tem que conversar com audiências específicas, né? O seu paper, consequentemente, também precisa conversar. E aí vocês acabaram trabalhando nesse artigo específico num journal que é generalista de administração, que é o Journal of Business Research, que é um journal bastante competitivo, né? Um jornal A1 na lista ABS, classificado como ABS 3. Então, conta um pouco agora sobre o processo de coleta e análise de dados, né? Como é que esse processo se desenvolveu? Esse é um caso específico de desenvolvimento de artigo, né? De pesquisa. Como ele é uma visão teórico-crítica, né? O processo de coleta ele é um processo de desk research, né? É seleção de artigos. Com a visão inicial de meta-análise, nós fizemos uma coleta completa, quer dizer assim, ignorando até mesmo a qualidade da fonte, de journal. Então, foi uma seleção de tudo o que havia sido publicado
de Learning Orientation. E aí veio de várias áreas, né? Nós coletamos um mundo de artigos. Para a meta-análise haveria, e esse processo a gente está desenvolvendo ainda, haveria uma seleção só daqueles artigos empíricos que trazem alguma causa e efeito, algum effect size da relação da Learning Orientation. Se fosse a revisão sistemática, nós seguiríamos com este bojo de artigos. Agora não me recordo um número geral. Para a revisão crítica, nós aí sim focamos em journals que tinham expressão em marketing, e aí foi uma seleção nossa, né? E também artigos críticos ou que teriam apresentado um grande efeito para o marketing, não importando se foi publicado num journal de marketing. Né? Então, isso foi muito o nosso julgamento de quais artigos eram importantes para contar a história desse construto e também quais artigos nós queríamos usar para contar a história. Né? Então, tem uma subjetividade grande nisso, mas é uma consideração de experiência de artigos que tem não só citação, né, mas que tem também uma repercussão de debate, que conseguem trazer um suporte a trabalhos empíricos posteriores, né, ou mesmo teóricos. Então, houve um primeiro momento de seleção massiva, e aí uma discussão de que não seria possível testar o modelo que queríamos, uma discussão de se íamos para a revisão sistemática ou crítica, e na crítica houve um screening, quer dizer, um processo de seleção muito mais direcionado pela subjetividade nossa, né? Eram critérios objetivos, mas ainda com que muito qualitativo de, olha, isso aqui... E houve um debate entre os três, cada um que achava um artigo trazia, a gente debateu isso por um período razoável, né? E houve um líder aí, isso é importante dizer, o Bill sempre foi o líder da discussão, de como organizar o paper, do que discutir. Demalha e eu, nós fomos compondo a discussão, quase como assessores, quase como relatando a opinião do Bill e dando um shape no artigo. O processo de revisão foi fácil, né? Foi quase que uma encomenda, né? Porque houve um diálogo com os editores, eles estavam precisando isso, né? Então, houve uma major inicial, uma revisão, a gente ajustou, foi importante, porque ajustou para a audiência, né? E depois uma minor, assim, um pouquinho mais que minor, depois houve a publicação. Então, como o processo de publicação foi rápido, foi bom, né? Não foi, comparando com o Entrepreneur Theory and Practice, foi super suave. Né? Mas foi uma experiência gratificante, assim, de trabalhar com quem introduziu o conceito, de quem fechou praticamente o conceito, né? E dar uma contribuição teórica, assim, olha, está aqui o que foi feito até agora, isso é o que tem que ser testado agora. Foi bem interessante esse processo para mim, né? Muito interessante, muita riqueza aí, né, por trás dessa história. Nossa. E, Perim, para encerrar, eu queria retomar justamente, né, essa questão. Você citou uma experiência em que passou por um tour de journals, né, até a encontrar aderência. Uma outra experiência onde essa aderência foi mais fácil. Acho que isso depende bastante, né, não só da vocação do journal, mas da perspectiva do editor associado e dos revisores, né? Então, nesse processo em particular, né, que se tomaram uma major, que é normal, inclusive, como primeiro parecer, o quanto o artigo se transformou em função do trabalho conjunto de editor associado e revisores? Vamos lá, nessa experiência específica, ele foi aprimorado. Então, nós fomos no mesmo sentido, né? Nós tínhamos dado uma boa base e o que veio de major foi bastante orientativa para nós, mas no sentido que nós já estávamos. Nos outros casos, foi assim como quase faz de novo, né? Então, não foi bom, porque aí você perde um pouco o foco. Por isso, é muito importante você conhecer o editor e o corpo editorial inicial, não só o objetivo do journal, mas também quem é que está lá. Deixa eu dar um outro exemplo, assim, que eu fiz muito com a Cláudia Simões, que foi a outra parceira que trabalhou. Nós tivemos 2 artigos no Industrial Marketing Management, que também é uma ABS3, e é um journal que eu adoro. E era uma época que o La Placa era o editor, que é um sujeito de cabeça aberta e muita visão de prática aplicada, e muito, pelo journal, de manufatura, de indústria, que é um background que eu tenho de consultoria, né?
Então, eu carrego isso. Então, assim, a audiência me interessa, o que é dito no Juno, a postura do editor me interessa, os temas que eu estou tratando me interessam. As revisões sempre foram boas, positivas. Nunca uma revisão do tipo, praticamente faz de novo e ressubmete. Né? É uma major, mas é uma major de você dar shape assim, naquilo que você já fez, não é uma mudança completa. Então, esse entendimento de onde você quer publicar, o que o editor está dizendo que deve ser publicado lá, quem é a audiência que lê, o que já foi publicado naquele idioma. Então, isso é absolutamente importante. Majors vão acontecer quase que sempre. Desse porte jamais faz um minor direto. Né? Então, são 2, 3 revisões necessárias para realmente ajustar ao corpo editorial e aos associados. Eu acho isso importante. Mas quanto mais você tiver orientado aquilo que está sendo publicado naquele journal, melhor. Né? Melhor. Tu tem mais chance de sucesso nisso. Excelente. Perim, eu adoraria passar mais muitas horas conversando com você sobre esse paper, outros papers, mas eu tenho certeza também que o pessoal já está curioso o suficiente para acessar o teu artigo, fazer uma leitura detalhada. Então, gostaria de agradecê-lo. Foi um prazer. Obrigado, Felipe. Olha, parabéns pela iniciativa de vocês. Viu? Obrigado. Viu? Obrigado a todos. Um abraço.